Eu quero você, se você puder, fique em pé. Você vai meditar agora, você vai ligar o teu coração com o coração de Deus. Tu vai visualizar na tua mente, no teu coração, o trono do Pai, o Pai olhando para nós. E tu vai falar um minuto com Ele aí. Você sabe o que você veio fazer. Se você quer pedir alguma coisa para Deus, se você quiser glorificar Ele, dizer: Pai, eu estou com saúde, eu estou vivo, gratidão ao Senhor. Fala com Deus agora, feche seus olhos e deixa o Espírito Santo ministrar você, trazer à tona, trazer revelação do Pai para você nessa manhã. Você está na casa daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tu está na casa do Deus soberano, o nosso Criador, o Deus da salvação, o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Você está no melhor lugar. Glorifique, adore, diga que você ama, que Ele é precioso, que você não é nada sem Ele, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Deus da sua casa, da sua família, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há nada nem ninguém sem a mão do Senhor. Nós sem Deus não somos nada, mas com o Senhor somos todas as coisas, porque cremos e louvamos e adoramos ao Senhor nessa manhã. Ministra o nosso coração, Pai, fala conosco, traz a existência. O Espírito Santo tem liberdade sobre a minha vida e sobre a tua igreja. Queremos ouvir a tua voz, papai. Abba, fala com nós. Abba, Paizinho querido, Paizinho Santo, Espírito Santo de Deus, entregamos tudo a Ti e Te agradecemos pela oportunidade de ter fôlego para Te louvar, de ter voz para Te glorificar e ter mente e coração para Te adorar nessa manhã. Ore ande cante cai onde canta la balabaia. Ore ande cante cai onde canta la balabaia. Nosso coração está pronto para que a palavra, essa semente seja lançada, ela venha germinar, que ela permaneça e nós possamos entender e compreender o Teu querer e a Tua vontade nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, nessa primeira hora na Tua presença. Recebe nossa premissa, recebe o nosso primeiro, nós dando nossa premissa ao Senhor nessa manhã, Pai, de nossas vidas. Recebe como louvor, recebe como aroma suave a Suas narinas. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê recebe, dá um grito de júbilo e glorifica o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força. Pode se assentar, queridos. Meus queridos, coloca aí no Data Show Salmo 37, 5 e deixa ali. A gente está vivendo dias de preocupação, dias de guerra, e a igreja não pode se mover pelos acontecimentos. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos movermos com as situações, mas nós temos que resolvermos as situações. E esse salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Nós temos que entender uma coisa, que tem guerras que não é nós que vencemos, a maioria delas, mas é o Senhor. O que é que necessita? Nós temos que estar como soldado, enfrentando elas, enfrentando a batalha. Então você que é líder, escreve a palavra, tira o que o Espírito Santo colocar para você aí, porque a tua célula vai ser ministrada em cima dessa palavra de hoje. Então preste atenção. Meus queridos, eu quero trazer para vocês uma passagem que eu já tenho ministrado, e algo que vem de encontro ao que nós temos, que toda a nação da terra está passando hoje. Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele exorta o filho que ama. O pai
muitas vezes corrige os seus filhos. E nós estamos vendo que a igreja do Senhor está sendo corrigida por Deus, está sendo atingida por essas tempestades de luto que estão passando dessa pandemia, mas porque Deus ele quer nos aprumar de alguma maneira, e Ele quer o nosso coração na mão dEle, quer a nossa primícia, o nosso primeiro. Então nós, como cristãos, nós temos que aprender a saber que Deus está na frente de todas as coisas, e Ele é soberano, nada acontece sem a permissão dEle. Então eu quero levar você numa passagem muito importante lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler 3 versículos aqui e depois nós vamos para frente. 2 Crônicas 20 diz assim, 21, vamos começar pelo 1, capítulo 21. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria, e eis que já estão a Razon Tamar, que é em Guede. O verso 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregou jejum todo Judá. Meus queridos, Deus ele traz ele prepara tudo que a gente faz aqui, não é de nós, não vem do homem. Deus está no controle das pequenas coisas. Quando nós decidimos cultuar o Senhor num domingo de manhã, como hoje, ou num domingo de tarde, a gente se propõe vir na casa de Deus. Deus começa a alinhar as coisas, Deus começa a preparar as coisas, e nós começamos a entender a mão de Deus sobre isso. Nós começamos aqui falando de manhã de um jejum, apregoamos um jejum na igreja, um jejum e oração. Nós temos que pegar esse problema que está acontecendo aí fora, que nós somos luz e que nós temos que ser luz no meio das trevas, nós temos que interceder por isso. Então nós pegamos esse problema e entregamos para Deus através do nosso jejum e a nossa oração. Agora eu começo a pensar, eu tiro uma palavra que nem para apóstolo eu mostrei. Eu chamo uma líder aqui, ela vem fazer a abertura, ela faz alinhada em cima da minha palavra. Daí vem uma pessoa fazer dízimo, vem falando sobre fidelidade, sobre entregar, confiar em Deus, saber que Ele é primeiro nas nossas vidas. E daí eu começo ali ao lado de Deus, como o Senhor é precioso, como o Senhor alinha as coisas, como o Senhor prepara as coisas, como isso aqui está tudo nas tuas mãos, e é tudo do Senhor e tudo vem de ti. Porque a gente começa a fazer individual, mas no campo espiritual é tudo coordenado pelo Espírito Santo. Então você, nessa manhã, meu querido, quero dizer algo para você: você não está aqui por acaso, você não está aqui porque foi um convite simplesmente, ou algo parecido. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Da mesma forma, a pessoa que vai estar ouvindo isso aí pela internet, no YouTube, qualquer, Deus preparou isso para cada um de nós. Porque Deus, Ele precisa nos alimentar, Ele precisa entregar algo para nos sustentar. Nós somos filhos e Ele, como Pai, Ele está preocupado com nós. Porque está existindo uma tempestade, está existindo uma guerra muito grande, e Ele quer colocar os filhos em alinhamento. Ele falou: meus filhos, eu estou com vocês, não temam, entreguem a mim, confiem em mim. Então aqui nós vimos que, e o título dessa ministração eu coloquei: a esperança está na entrega. Não olharmos para as situações que estão acontecendo, não olharmos para a luta, não olharmos se um colega, um amigo, um vizinho está passando por dificuldade. Nós temos que interceder e orar por eles, mas não é por isso que vai bater na sua casa. E se bater, Deus vai dar livramento, Deus vai te corrigir alguma coisa, mas vai te dar livramento. Mas a promessa é que, e o pedido nosso a Deus é que não entre na nossa casa. Aqui nós vemos nessa passagem Josafá,
Ele estava se sentindo cercado no meio de um vale, estava se sentindo desprotegido, rodeado de montes, e ele teve medo, como diz no verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, teve medo. Quem que hoje, nesse tempo de hoje, não está tendo temor, não está tendo uma preocupação, até mesmo um medo do que está acontecendo? Daqui a pouco você recebe uma notícia, alguém que você conhece padeceu, você abre o canal de televisão, está lá um monte de notícia ruim. Então é normal nós temermos, mas nós não podemos deixar que o medo entre em nós, que junto com o medo vem a insegurança e vem a queda. Porque Jó falou assim: o mal que eu temia me aconteceu. Nós não podemos temer mal, nós não podemos olhar para o que está acontecendo, vai acontecer em nós. Nós temos que crer e entregar. Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor é Deus, o Senhor tem cuida da minha casa, o Senhor é o Deus da minha família. Que nós entregarmos e deixarmos Ele trabalhar, nós vamos ter livramento de muitas coisas. Então, amado, nessa situação de Josafá, nós vamos credenciar, nós vamos colocar um slogan: ele estava num vale do medo, num vale de desespero, ele estava num vale de preocupação. Então eu caracterizei o vale do medo, para você entender. Ele estava nessa situação, não tinha jeito de Josafá, com os soldados que tinha, vencer uma multidão de exércitos que vinha da Síria e de todos os lados contra ele. Ao humano, físico, eles seriam massacrados, mas ali tinha um general de guerra, um Deus poderoso, um Senhor de todas as coisas, que era o Deus que eles criam. Josafá, ele não foi buscar força externa, ele foi buscar força no meio do seu povo, força em Deus. Reuniu o povo para orar, para buscar, para clamar, e Deus se manifestou poderosamente. Então nós chamamos de vale do medo. Quantos de nós hoje passamos, muitas vezes, quantos cristãos, quantas pessoas que servem a Deus estão vivendo nesse vale do medo, nesse vale da preocupação, nesse vale da luta, com esses problemas? Mas nós temos que entender uma coisa, meus queridos: nós temos que tirar nossos olhos desse vale, nós temos que abrir uma visão ampliada no Criador, naquele que nos levantou e naquele que cuida de nós. Porque se nós temos duas atitudes a tomar: ou nós cremos em Deus, entregamos tudo para Deus e vivemos o princípio e caminhamos dentro daquilo que Deus quer que nós faça, para que nós possamos ter uma segurança quando nós vamos orar, dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, conhece meu coração, ele é teu, eu coloquei e coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Agora eu preciso da sua ajuda, porque nesse campo, nessa multidão de problemas que está vindo hoje, não tem nada humano que possa resistir. Hoje está morrendo pobre, está morrendo rico, está morrendo médico, está morrendo cientista, está morrendo todo mundo, pastor, líder, está morrendo todo mundo. Então humanamente não tem como nós hoje fugirmos disso. Tem pessoas que eu conheço que desde quando começou esse problema da pandemia, se fechou em casa, o próprio alimento chegava até a porta, depois que a pessoa ia embora, ela abria a porta e limpava tudo com álcool, e essa pessoa morreu de Covid. Mas ela não teve contato com ninguém, mas morreu de Covid. Agora eu te pergunto: é o tanto que você corre, que você tem medo, que te livra, ou é Deus que está no céu? Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito de vir para a igreja, mas a semana toda estamos em mercado. Ontem, apóstolo, fomos na feira e fomos no mercado, assim de gente, maioria sem máscara. E daí? Não é Deus que te cuida? Por que para as coisas de Deus nós temos que não, eu não posso ir, porque... Então nós temos que entender uma visão ampliada. Nossa visão está no céu, está em Deus, está nele, e com ele nós podemos todas as coisas. E quando entra um medo, nós perdemos o raciocínio das coisas, nós perdemos a noção do que é certo e o que é errado. E
Então nós temos que entender que nós temos que ter essa característica de olhar para Deus, ter essa noção de olhar para Deus, para não perdermos essa noção de quem é Deus. Então eu quero nessa manhã trazer para vocês, vamos aprender como o rei Josafá e o povo saíram desse vale do medo e entraram no vale da bênção. Então, sair do vale do medo e entrar no vale da bênção. Então Deus tem um propósito, Deus tem um caminho. Nós vamos agir, vamos proceder da maneira que nós tivemos força para isso e fé. É o momento de nós vivermos em fé. Não é o momento de nós deixarmos nossa mente se desviar com a preocupação. Nós vamos ter os cuidados, nós vamos nos cuidar, nós vamos fazer a nossa parte, mas não vamos deixar de entregar para Deus e ter fé que o Senhor é nosso pastor e Ele não vai deixar faltar nada para nós. Então, sair do vale do medo e entrar no vale da bênção. Primeiro ponto, eu quero que você esteja com a Bíblia para nós acompanhar. Vou acompanhar toda a passagem aqui de Josafá. Primeiro ponto, olhar para Deus. No verso 12: ó nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não saberás que faremos, porém os nossos olhos estão em ti. Então, os nossos olhos estão em ti. Sabe o que é você tirar os olhos do problema? Você deixar de valorizar a luta que vem contra você, você deixar de engrandecer o teu problema e começar a engrandecer o Deus que você tem, que é muito maior do que isso. Então nessa oração Josafá, ele apresenta toda essa situação a Deus, ele apresenta a causa dele para Deus. O que eu cheguei aqui e falei para você, agora nós vamos orar e tu vai entregar, apresenta a tua causa para o Senhor, fala com Ele. Ele só não apresentou a causa, como ele apresentou o temor dele. Ele apresentou aquilo que ele temia, aquilo que ele estava com medo, aquilo que estava derrubando ele. Então, ele tinha muitas coisas para fazer. Ele podia tentar arrumar a solução na força do braço. Mas meus olhos estão em ti. Eu apresento a minha deficiência ou a minha dificuldade, porque eu, ao meu olhos humano, não tenho condições de vencer isso, não tenho soluções para vencer isso. Então meus olhos têm que estar em ti. Quando você, meu querido, você tira os olhos do problema e olha para o Senhor, você está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor é maior do que esse problema, a minha confiança está em ti. Eu não posso olhar essa luta que parece grande aos meus olhos, com o Senhor é muito pequeno. Quando ele tomou essa atitude, nós podemos ver que ele sai, ele passa nesse vale do medo por um lugar de segurança, porque não adianta nós engrandecermos as nossas lutas que vêm, não adianta, nós não vamos chegar a lugar nenhum, gente. Toda vez que você olha, e quanto mais você olha para algo que te assusta, mais ele vai te assustar, mais ele vai ficar grande, mais ele vai ficar intransponível, e mais medo você vai ter. Por isso que aqui diz: os meus olhos estavam em ti, porque quanto mais nós olhamos para Deus, maior nós ficamos em Deus, e maior será a nossa conquista. Amém, igreja? Quem está comigo aqui, está tudo bem? Está tudo entendendo? Então temos que olhar mais para o Senhor nessa situação. E quando nós olhamos para Ele, que a grandeza dele resplandece em nós, nós ficamos grandes. Nós sentimos que nem um filhinho no colo do Pai, protegido, guardado. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Isso é muito importante. Segundo ponto, falando do verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação,
sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Daniel, e filho de Joel, e filho de Manatias, levita dos filhos de Asaf. Então, o segundo ponto, o Espírito de Deus veio sobre eles. Nós temos que entender que aonde que chegou essa proteção do Espírito Santo, o Espírito de Deus neles, quando eles oraram. O quanto que é importante a gente tirar tempo para orar, para entregar para Deus e dizer assim: Pai, o meu respirar, o meu ver, o meu enxergar, o meu mover, tudo vem do Senhor. Se o Senhor tirar minhas vistas, eu estou cego. Se o Senhor tirar minhas pernas, eu estou manco. Se o Senhor tirar meu fôlego de vida, eu estou morto. É essa intenção que nós temos, essa dedicação, esse pensamento temos que ter. Então, quando ele foi orar, o Espírito de Deus veio sobre eles. Eu quero te dizer algo muito importante, meus queridos. Você nunca está só. Olhe para o seu irmão no seu lado e fala assim: você nunca está só. Pode falar para a pessoa: você nunca está só. Por quê? Porque todas as vezes que você clamar, o Senhor dá ordem aos anjos a seu favor. E o Espírito Santo de Deus, Ele não te deixa sozinho. Ele muitas vezes está do teu lado, tentando ouvir o que você quer que Ele leve para o Pai. Qual é as tuas palavras? Ah, mas Deus conhece meu coração. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir você falar para Ele. Então, quando sentimos sozinho, temos medo, mas a presença de Deus está conosco, não há por que temer. Eu quero deixar um recado hoje, para quem não pode estar aqui, para quem está ouvindo isso aí no YouTube, você que está em casa. Talvez você esteja apavorado, com muito medo. Talvez pessoas, entes queridos seus já foram, e você não sabe o que vai acontecer. Entrega tudo ao Senhor, confie nele. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Não é o teu medo e a tua grande preocupação que vai livrar você disso. Mas quando você entrega para Deus e confia nele, busca nele, eu tenho certeza que na sua casa, na sua família, não vai entrar. E se entrar, Deus vai dar livramento. Porque Deus tem compromisso com família. Você que está me ouvindo, Deus tem compromisso com a sua casa, com a sua família. Que Deus possa entrar na sua casa, na sua família, abençoar o seu lar, guardar a sua casa e guardar a sua família. Em nome de Jesus, não tenha medo, entregue ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Ele é Deus. Não olhe para o tamanho da multidão, olhe para o Senhor. Terceiro ponto, não temeu, confiando em que Deus luta por nós. O verso 15 diz: não temas, nem se assuste, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Diga glória a Deus. O verso 15 ele fala assim: não temas, a luta não é sua. Por que você está tão preocupado? Por que o teu coração, a tua mente, essa perturbação? Está certo que quando nós não vimos soluções aos nossos olhos físicos, a gente fica desesperado. Eu quero dizer algo para você nessa manhã, meu querido. Tira os olhos do problema, tira os olhos da televisão, tira os olhos da pandemia e olhe para o Senhor. Faça mais as coisas de Deus dentro de casa do que ver televisão, essa notícia ruim. Você já agradeceu todas as vezes que você senta na mesa com a tua família? Já agradeceu toda manhã quando você desperta com vida? Porque Deus te deu vida. Já agradeceu no final da noite, no final do dia, quando você pode ter uma cama para dormir, ter uma casa para morar? Nós temos que ser mais gratos, porque Deus está cuidando de nós. Muitas pessoas estão hoje, uns já se foram, uns estão chorando pelos seus entes queridos, outros estão em hospitais. E você que está me ouvindo, você que está aqui nessa manhã, você tem vida, meu filho e minha filha. Você está aqui com saúde. É momento de nós agradecer e agradecer ao Senhor. Momento de gratidão. Então, não temas, não se assuste.
por essa grande multidão. Amado, eu vou dizer uma coisa para você: eu já vi muita guerra no mundo, já ouvi, já li sobre muitas batalhas, mas as nações da terra estão apavoradas com essa pandemia, porque não está escapando ninguém. Tem muita gente que tem muitos milhões guardados, mas não tem saúde, não tem UTI, não tem hospital, não tem vaga. E daí? O teu dinheiro, ou o dinheiro da pessoa, vai poder sustentar a vida? Vai poder continuar te dando fôlego de vida? Mesmo o rei Josafá, amedrontado, ele teve que tomar uma decisão: tirar os olhos daquela multidão, tirar o pensamento daquela notícia que chegou. Está vindo sobre você uma multidão de gente, que nem gafanhoto. Ele teve que esquecer o tamanho do problema, falar: peraí, eu não posso resolver isso, eu não tenho condições de resolver isso, mas eu tenho alguém que eu possa pedir socorro, alguém que eu sirvo, alguém que eu ando, alguém que eu entreguei meu coração, alguém que nos conduziu, alguém que nos tirou do Egito, alguém que nos fez passar pelo deserto, alguém que trouxe provisão no deserto, alguém que permitiu que nós passássemos e não morrêssemos. Tem um Senhor, tem um Deus que criou todas as coisas e tirou o pensamento da multidão, tirou o pensamento do problema e olhou para Deus. Igreja de Jesus Cristo, vamos mais voltar para o Senhor, vamos tirar os nossos olhos do problema, vamos ver que tem um Deus que cuida, um Deus que guarda, vamos ver que tem um Senhor que nos conduziu e trouxe nós até aqui. Até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor cuidou de nós. Amém, igreja? Eu te pergunto, se ele continua olhando para aquela multidão, ele estaria derrotado. Quando você olhar para o problema, você é escravo daquele problema. Mas quando você tira os olhos do problema e olha para o Senhor, você começa a ser senhor daquele problema. E você começa a ver a grandeza de Deus em ti. E você vai ver que aquele problema é muito pequeno perto de um Deus muito grande. Se você crê, diga amém. Nós não podemos deixar que a dificuldade entre e roube a nossa fé. O cristão não vive pelo que vê, o cristão vive pelo que ele crê. Nós não vivemos no natural, nós vivemos no sobrenatural. Deus, Ele é um Deus que traz, que faz e continua fazendo milagre. E se você até hoje não foi um portador de milagre, eu quero te dizer que Deus está pronto para usar a sua vida para você ser um portador de milagre. Todas as vezes que você levantar a mão, você orar, você declarar, você vai levar vida para as pessoas, você vai levar saúde para as pessoas, você vai restaurar a vida das pessoas, porque Deus quer usar a sua vida com poder e com unção, para que vida seja transformada, porque o milagre, que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Creia, viva por essa fé e manifeste o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Quarto ponto: tomar posição e deixar Deus agir. Qual é a posição que eu tomo, apóstolo? É entregar, é confiar, é orar, jejuar, me dedicar às coisas de Deus, começar a voltar para Deus. Então eu estou tomando uma posição de cristão. A tua vitória, meu amado e minha amada, não está na força do teu braço, mas está nos calos do teu joelho em oração. Você não vence na tua força, você vence na oração ao Senhor. Então, tomar posição e deixar Deus agir. O verso 17 diz: nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Diga aleluia, oh glória.
Deus vai fazer um milagre na sua vida, meu irmão. Deus vai trazer a vitória para você. Deus vai restaurar aquilo que precisa restaurar. O inimigo vai ser envergonhado, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! Não vai ver o livramento que o Senhor vai dar. Qual é a chave? O posicionamento. Qual é a chave? A decisão. Qual é a maior chave? A fé de entregar, de crer, de saber que é pequeno, mas tem um Deus que é grande. Não existe o cara ser cristão e não viver a vida de Cristo nele. Não existe a pessoa dizer assim: o meu coração é de Deus, mas de qualquer problema você se apavora e você esquece que é Deus que está conduzindo todas as coisas. Até mesmo o deserto é Deus que te coloca para te tratar. Até mesmo na luta é Deus que está te colocando para melhorar dentro de você. Ele precisa restaurar a sua vida. E já viu que você se tornou rebelde ao mundo, então Ele quer te trazer de volta. Ele quer te colocar no caminho. Então Ele te coloca você num deserto, coloca você num problema. Nós temos que tomar posição de fé para contemplar a ação de Deus na sua vida. Olhe para o seu irmão e fala assim: tome uma posição de fé. Fala assim: tome uma posição de fé e contemple a glória de Deus na sua vida. Amém? Quinto ponto, e isso eu acho tremendo, meus amados. Isso eu acho tremendo, essa passagem. Hein, João? Deus é soberano. O verso 18 e 19: Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram seus levitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira. Olhe e pense bem: lá está o inimigo, aqui está o necessitado, que é mais fraco do que o inimigo. Ele poderia pegar os melhores soldados dele e colocar na primeira fila: vocês vão na frente, protegendo o nosso povo. Mas a fé e a confiança era tão grande em Deus, que ele falou para os soldados: vocês vão lá para trás. Quem vai na frente é os levitas. Vão adorando e glorificando, porque a nossa batalha, ela já é ganha, porque a nossa fé está no Senhor. Nós não temos olhando a circunstância, nós tiramos os olhos do problema e estamos olhando no Senhor, e a nossa vitória é garantida no Senhor. Os levitas vão louvando, vão glorificando, vão adorando, e nós vamos recebendo a nossa vitória. Aleluia! Glória a Deus! Louve o Senhor. Está com dificuldade, glorifica o Senhor. Está com luta, adore-o. Tu vai ver a tua vitória. Eu estou com um problema, não consigo nem ler a Bíblia. Orar, não consigo. Então vai continuar com o problema, porque teus olhos estão no problema. Tira os olhos do problema e vai ver a vitória que tem. Um rei, ele era soberano sobre o povo. Ninguém podia passar por perto do rei sem contemplar, sem se prostrar. Mas ele não olhou, ele não se viu, ele se despiu de toda a autoridade dele. No meio do povo, ele foi o primeiro a se prostrar com o rosto em terra. Ele deu exemplo. Ele não ficou com vergonha ou temeu: meus súditos estão olhando, eu aqui prostrado, adorando. Não. Deus muitas vezes precisa quebrar o orgulho no meio da liderança, no meio dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Não, eu tenho vergonha disso. O que as pessoas vão dizer? O que o rei fez? Ele se preocupou? Não. Lá existe um problema, e aqui existe um problema, e lá existe um provedor de vitória. Meus olhos não estão no problema, estão naquele que vai me dar livramento. E como é que eu chego até lá? Prostrado, adorando, glorificando e exaltando aquele que pode me dar vitória. Tire, perca essa cisma, esse orgulho, essa vaidade. Não vamos chegar em lugar nenhum com isso, amado. Eu sempre falo para vocês: eu sou menor de vocês, porque eu sou tão menor que eu sou
por Deus, obrigado a trabalhar para vocês, porque eu estou aqui trabalhando para vocês. Sou funcionário de vocês, porque eu tenho que tirar, ler, estudar, interceder por vocês. Eu sou o menor de vocês. Deus me incumbiu para ser servo, e eu tenho que ser cada dia mais servo. Não tenho nenhuma preocupação de dizer que eu me prostro, que o meu rosto em terra, para orar por qualquer um de vocês. Aqui não tem título, aqui tem adoração a Deus. E toda adoração leva-nos à presença. Diga para o seu irmão: toda adoração nos leva à presença, amém? Se ele não leva à presença, é o melhor caminho, porque nós na presença de Deus não tem inimigo, não tem luta, não tem dificuldade, não tem nada. Sexto ponto: creia na promessa de Deus. Isso aí envolve a sua fé. Como é que você vai crer se você não tem fé? O verso 20, olha o que diz esse verso: crê no Senhor, o vosso Deus. Primeiro no Senhor, e daí você vai estar seguro. Se tu crê em Deus, que é o nosso Deus, você vai estar seguro. Crede nos profetas e prosperar. Daí um homem de Deus, uma mulher de Deus te dá uma direção. Fala: vamos fazer um jejum, vamos orar, vamos clamar a Deus. O pastor está falando isso por causa que, sei lá, não precisa. Eu sei meu jeito de adorar, eu sei meu jeito de... Como é que você vai prosperar? Crê no Senhor vosso Deus, estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperará. Tu acha que nós, se nós não crermos, nós vamos chegar em algum lugar, meu filho? Ao adorar a Deus, Josafá se encheu de fé, se fortaleceu na fé. E daí aquela fé fez com que ele chamasse: povo, meus súditos, não tema, não se preocupe, ó Israel, aqui está o vosso rei falando para vocês: não se preocupe, nós entregamos para o Senhor, vamos confiar nele e vamos confiar no profeta que trouxe a palavra de Deus e que nos disse que não era para nós temer, porque o Senhor está conosco. Vamos crer em Deus e vamos crer no profeta, porque a nossa vitória, hoje o inimigo vai se prostrar e nós vamos sair vitoriosos, porque aquele que está diante da batalha nunca perdeu batalha, é um general de guerra poderoso para entregar a nossa vitória. Aleluia! Crê no Senhor, crê nos profetas e prosperará. Nós não vamos encontrar vitória em nós mesmos. Ele tinha que trazer a memória do povo. Gente, para aí, vocês estão com medo, mas não estão olhando para Deus. Esqueceram dos nossos profetas, daqueles que Deus usa para falar conosco. Tire esse pensamento de preocupação, de medo, e coloque no coração de vocês uma porção de fé. Creia, entregue. Quando você enfrenta problema, está na hora de você buscar na palavra. Aqui está a boca de Deus para você. Leia um versículo, leia 2, leia um capítulo. Vá buscar na palavra. Se precisar, jejue, mate a sua carne, e tu vai ouvir a voz de Deus. Deus, Ele nos prometeu que nós não deixaria só. Você não está só. Esse problema não é seu, é do Senhor. Ele está provando o seu coração. Ponto, sétimo ponto e o último: lute apenas espiritualmente. Oh glória! Aconselhou-se no verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou que os cantores para que o Senhor que vestisse ornamentos sagrados e marchasse à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rogai graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga amém. Todos eles começaram a cantar e dar louvores
pois o Senhor, emboscada, desbaratou o inimigo. Diga glória a Deus. Quando nós adoramos, Deus desbarata o inimigo que está contra a sua vida, porque Ele é seu Pai, Ele cuida de você. Amém? Lembre-se, você que está me ouvindo, Deus quer cuidar da sua casa, Deus quer ser o Deus da sua família, basta você querer. Aqui Ele fala, Ele desbaratou. Quando Ele acreditou e Ele mandou, vamos adorar, vamos glorificar, Deus tira ele do vale do medo e traz ele para o vale da bênção, traz ele para a vitória. O problema não estava resolvido ainda lá fora, mas já estava resolvido dentro deles. O problema não era mais problema, já era uma solução, porque para quem eles entregou era muito maior do que o problema. Então a vitória não começa externamente, começa dentro de nós. Quando que você vai parar de olhar para a circunstância e voltar seus olhos para Deus? Quando você não mudar dentro de você, não muda externamente. A mudança, a tua vitória, o teu vale da bênção, ele vai se materializar quando essa bênção começar dentro de você. Então mude dentro de você, mude o pensamento, que é um campo de batalha. Mude seu coração, confia no Senhor, e daí sim você vai ver sua vitória. Por isso nós temos que batalhar. Vencemos as nossas guerras no joelho. Não podemos lutar com a nossa força própria. Em 2 Coríntios 4,10 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. A tua guerra não é na força do braço, a tua guerra não é carnal, a tua guerra é espiritual. Não se mova na sua força, mas se mova na tua adoração, se mova na tua palavra, se mova na tua fé, para que você possa vencer. A nossa guerra é contra as milícias que entram contra nós. Como vocês têm lutado? Pergunto para vocês agora, não precisa me responder. Vocês têm feito a tua luta na força do braço? Como você tem lutado nesse tempo de pandemia, nesse tempo de destruição, que está tendo problema nas finanças, está tendo problema na economia, está tendo problema na saúde, está tendo problema na política, está tendo problema em tudo quanto é lugar. Como é que estão os teus olhos? Como você tem lutado? E o meu conselho, meus queridos, não lute na força da carne, não lute na força do braço, mas lute na força espiritual, nas coisas de Deus. Saia do vale do medo para o vale da bênção. Amém? Verso 26 fala assim: louvar ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale da bênção. Eles não estavam no vale do medo. Por que se tornou vale da bênção? Porque Deus muda tudo que está errado na sua vida e faz o mal virar uma bênção. Amém? Tudo que é impossível, Deus faz possível, porque Ele é poderoso. E chamaram aquele lugar o vale da bênção até o dia de hoje. Será por quê, meu querido? Quanto que Deus já fez na tua vida? Quantas pessoas já passaram por essa luta, por essa multidão que está aí fora dessa pandemia, e você está aqui? Ou você já saiu dessa doença, ou você já passou por isso, ou você nem pegou ainda. Muda, coloca esse vale de medo dentro de você e coloca um vale de conquista, de fé, de gratidão. Mude para o vale da bênção. Apóstolo, qual é o caminho que eu faço para sair do vale do medo e entrar no vale da bênção? Primeiro, olhar somente para Deus. Pode escrever aí, olhar somente para Deus. Segundo, não temer, confiando que Deus vai lutar por você.
Terceiro, tomar a posição e deixando o Senhor agir. Não querer dar uma mãozinha para Deus, não querer dar um jeitinho. Tu entregou? Confia. Toma uma posição. A minha vida é do Senhor. Não importa o que está rodeando, não importa o que está acontecendo. Eu vou entregar, eu vou me posicionar e vou deixar o Senhor agir. Quinto, eu acho, não sei qual é o quinto. Ser adorador. Você vai fazendo em sequência, eu não sei, já me esqueci os números. Sexto, eu acho, crer nas promessas da palavra. Porque as promessas, a palavra é viva de Deus na sua vida. Crê na palavra. Tu vai ler e tu vai crer. Crê na palavra, nas promessas. E o último, lutar apenas espiritualmente. Eu vou repetir bem devagarinho para vocês anotar. Primeiro, olhar somente para Deus. Segundo, não temer, confiar que Deus te defenderá. A luta é do Senhor. Terceiro, tomar uma posição e deixar Deus agir. 4, ser adorador. 5, crer nas promessas da sua palavra e nos seus profetas. E o último, lutar apenas no mundo espiritual. Lutar espiritualmente. Lutar na oração, na humildade, na adoração. O segredo é esse, para você sair do vale do medo, da solidão e entrar no vale que Deus tem para você. Deus é um Deus de promessa. Deus fez uma promessa na sua vida. Você está vivendo debaixo de um propósito que Deus tem para você. A Bíblia diz que pode cair 1000 ao seu lado e 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Você ouviu essa palavra, essa promessa? Essa promessa está aqui na palavra. Deus falou que vai cair 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque Ele lutará as suas pelejas e Ele vai te trazer vitória. Creia, entregue ao Senhor, confia nele e Ele vai te fazer mais que vitorioso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Quem crê e recebe, diga amém, e dá um grito de júbilo e adore o Senhor. Aleluia! Eu vou pedir que você fique em pé agora. Nós vamos tirar esse minuto para adorar, para glorificar. Você vai ouvir um louvor e comece a adorar. A tua arma de vencer as tuas batalhas é a adoração. Ele quer te dar batalha, Ele quer te dar vitória. Comece a entregar agora. Senhor, aos meus olhos essa luta não tinha jeito, mas do Senhor eu sou mais que vencedor. Aleluia.